Quando a gente fala de avaliação de desempenho, é, na verdade, um instrumento para desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele é importante para o avaliador e principalmente para o avaliado. Como é que funciona? As empresas têm uma periodicidade para avaliar o atingimento de metas e também ver o que está indo bem e o que precisa de uma correção, de um plano de melhoria. O que é que eu estou falando para você? As empresas, eu até vou colocar aqui para a gente conversar, todo ano as empresas têm objetivos e metas a serem alcançadas. E isso desce na organização até o menor nível. Para quê? Para que se criem indicadores e métricas para que aconteça. Um exemplo que a gente dá com frequência é aumento de lucratividade. Então eu quero aumentar a lucratividade para o acionista ou para o dono da empresa. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma série de desdobramentos dentro da empresa. Então eu tenho que aumentar a produção, eu tenho que aumentar vendas e eu vou criando indicadores na cadeia inteira. Por exemplo, eu tenho que embalar mais rápido os materiais. Então todo mundo tem uma parcela para atingir o que é esperado no topo da empresa, quer seja um acionista ou acionistas ou donos da empresa. Agora, como é que eu faço tudo isso? Eu faço com e através de pessoas. E pessoas em diferentes níveis da organização. Eu tenho o número 1 da companhia e eu tenho toda uma estrutura, dependendo da empresa, para suportar todo esse trabalho. E cada um desses funcionários tem as suas métricas, os seus indicadores para alcançar e o comportamento esperado de cada um. Então há um balanço aqui entre metas quantitativas e metas qualitativas. Quantitativas eu estou falando de aumento de produção, aumento de vendas, eficiência, produtividade e daí por diante. Do outro lado, cada profissional desse tem uma parte qualitativa, que é proatividade, que é comunicação, networking e uma série de características importantes para cada profissional. E o importante é que essa avaliação seja feita sempre com fatos e dados. Então não é eu acho, e sim baseado em informações muito confiáveis. Informações que tenham, inclusive e preferencialmente, datas, descrição, o que aconteceu e qual era o comportamento esperado. Com relação à frequência, isso varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que nem faz. Nossa, Marcelo, tem empresa que não faz? Tem. Tem empresa que não tem todo esse trabalho que deve ser feito. Mas há empresas que fazem anualmente, semestralmente e até variações trimestrais, quadrimestrais. E quem participa? É o funcionário e o seu gestor imediato. Marcelo, isso acontece na diretoria? Acontece. O presidente avalia os diretores. E aí, cada gestor imediato vai avaliando o seu subordinado, o seu funcionário. E é uma avaliação profissional, não tem nada a ver com o lado pessoal. Às vezes há uma confusão de achar que a avaliação de desempenho tem alguma conotação com o lado pessoal. Não, empresa não é lado pessoal, e sim o lado de desenvolvimento da empresa para obter resultados e desenvolvimento do funcionário para colaborar com essa jornada toda. Boas práticas. Metas realistas e alcançáveis. Imagina que eu tenho um processo que a eficiência dele é de 20%, sempre foi 20%, e querem transformar esse processo de 20% para 95% em um ano. Muitas vezes isso é impossível de ser feito. Quando a meta é impossível de ser alcançada, cria desânimo, cria descrédito, cria uma série de problemas para a empresa e para a estrutura inteira. Outro comentário: o gestor tem que ser capacitado.
Normalmente, a área de RH manda uma cartilha, quando não, faz treinamento com os gestores para capacitá-los de como avaliar um subordinado. Marcelo, tem gestor que não está preparado? Tem gestor que não está preparado nem para estar na empresa, muito menos para avaliar um subordinado, mas isso varia de empresa para empresa, obviamente. Esse item eu vou deixar para daqui a pouco, eu vou fazer o próximo e vou contar depois uma historinha de avaliar em local reservado. A avaliação precisa ser uma avaliação honesta e transparente, tem que reconhecer bom desempenho, mas também tem que desenvolver planos de correção de rota. Então imagina que eu fui avaliado, uma das características que eu precisaria ter muito forte é networking. Eu não fiz atividades ou não exercitei esse papel e eu preciso criar junto com o meu gestor um plano de desenvolvimento. Então não basta só falar, ó, o seu networking não está bom e vai ficar com uma nota tal. Não é isso não. Além dessa avaliação, tem que ter um plano de correção. Qual é o plano de correção? O que vai ser feito em comum acordo entre o gestor e o subordinado, né, o funcionário, para corrigir esse desvio? Quem ganha? Ambos ganham. Então a avaliação de desempenho é um ganha-ganha. Eu, como funcionário, ganho muito porque estão sendo apontados itens que eu faço muito bem, mas também estão sendo apontados itens que eu mesmo não consegui enxergar. Tem uma frase que fala, você é o que as pessoas enxergam e não o que você pensa que você é. E isso é uma máxima em empresas muito forte. Então a avaliação serve para indicar pontos cegos que você muitas vezes não vê e precisam ser desenvolvidos. Agora nós vamos falar desse item que é o terceiro item, avaliar em local reservado. Para isso eu vou contar uma história para você. Recentemente eu e um sócio da empresa, nós fomos em Pinheiros. Pinheiros é um bairro de São Paulo, é um bairro bem nobre de São Paulo, e nós fomos atender uma reunião com um cliente. Então nós chegamos, como bons mineiros, né? Nós chegamos, identificamos o prédio onde ia ter a reunião ia ser aqui. Nós chegamos com 1h30 de antecedência, e aí nós resolvemos não ficar longe do prédio e percorrer para ver onde a gente poderia ficar. Nós encontramos aqui embaixo, a 200 metros do prédio, um lugar muito interessante. É uma lanchonete, uma lanchonete enorme, que tem até 2 andares, um andar para os executivos da área fazerem reuniões. É uma área com muitos negócios, muitos prédios comerciais, muitas empresas, né? Tem muito escritório central naquela área ali, escritório central de empresa. Então nós resolvemos ficar aqui, um lugar bem aconchegante. Então nós sentamos aqui numa mesa, tinham várias mesas, esse lugar é muito grande. E aí a gente tinha 1h30, pedimos alguma coisa, pedimos café, e 2 pessoas sentaram aqui, e nós ficamos aqui. Ó. O que aconteceu? Nós estávamos nessa mesa aqui, que eu vou pintar de pink, e esses 2 funcionários de uma empresa estavam fazendo avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho no lugar público, nós não recomendamos isso. Avaliação de desempenho em um lugar onde dava para escutar perfeitamente o que os 2 estavam falando. Um lugar onde a avaliada, a funcionária, ficou extremamente exposta, imagino até que desconfortável. Então tudo que não deveria fazer foi feito nessa atividade, numa lanchonete, no bairro de Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. Aí você vai falar assim para mim, mas você e o outro sócio deviam estar vendo uma empresa pequena, né? Devem ser 2 funcionários de uma
empresa muito pequena. Não, é de uma multinacional que tem mais de 100 mil funcionários no mundo. O que eu estou querendo te falar? Não faça isso em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. O que nós sugerimos é que você siga esses itens que nós temos experiência, algo que a gente já vivenciou, que funciona muito bem. Jamais em tempo algum exponha funcionários dessa forma. De novo, é uma sugestão. Outro comentário, só para fechar esse assunto, é que essa avaliação demorou mais ou menos 3 horas. Então vejam bem, além de estar no lugar errado, na hora errada, da forma errada, ainda gastaram um tempo absurdo para fazer uma avaliação de desempenho. 3 horas. Avaliação de desempenho não leva esse tempo todo, leva no máximo 40 minutos para estourar 1 hora de conversa. 3 horas, jamais. Numa lanchonete, jamais. Com a camisa timbrada da empresa, nem pensar. Dê uma olhada nos nossos links. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.